aluno. Porque hoje já está com o pé na estrada e a coisa que eu mais gosto nesse mundo é saber que tem alunos meus tocando bem. E isso realmente é um sinal de que a gente plantou uma semente. Fico muito feliz com isso. E ele gravou 2 partes do CD. Agora eu vou chamar mais um aqui, mais um ex-aluno, eu digo ex-aluno, que já tem carreira independente. O Lúcio vai gravar o primeiro CD dele agora. Ele participou desse CD em 2 faixas. Foi Valsa Celeste, que ele acabou de tocar. E eu falei de Agostinho Barros, não combinei nada com ele. Ele tocou a obra-prima do Barros, que é a Catedral, que o violonista conhece muito bem. A Catedral do Barros sabe a dificuldade técnica de uma peça dessa. Eu não tinha combinado nada com ele. Eu falei, você toca uma música do CD e toque outra qualquer que você escolher. E ele teve a coragem de subir aqui e tocar a Catedral. Só pode ser um cara muito bom para fazer isso, uma pessoa que tem confiança que qualquer um não toca essa música. Qualquer um fala, mas tocar é difícil. Então, agora eu vou chamar um outro violonista aqui, agora para encerrar, eu pediria ao obséquio, ao então, exatamente para ele botar a cadeira aqui, armar o palanque aqui para o próximo violonista entrar. Então, olha, primeiro eu quero uma salva de palmas para o João Tomás do Amaral, que é radialista, pesquisador e é apresentador do programa Chorinho Brasil há mais de 10 anos na Rádio Boa Nova. Credenciados pesquisadores da música brasileira, uma pessoa que realmente é professor, é matemático. Pitágoras aprendeu com ele, porque ele sabe também. Ele fez agora uma tese de doutorado, minha gente, sobre as paralelas. Nunca se encontram. As paralelas nunca se encontram, vão se encontrar no infinito. Então, o diabo é o infinito, é que ninguém sabe. Também ninguém sabe onde é o Jardim do Éden, não tem mapa geográfico no mundo que sabe disso. Mas, enfim. Mas as paralelas se encontram. Ele fez uma tese de mestrado, de doutorado, já passou. E gentilmente eu agradeço ao João Tomás do Amaral, ao pesquisador, pela pessoa humana que ele é, meu amigo. Quando eu fiz o primeiro festival de choro, eu andei promovendo eventos que músicos têm que fazer de tudo para sobreviver. Não é só no Brasil, esse negócio de dizer que é na Europa, é a mesma coisa, tanto faz aqui como lá. Se você sair daqui para lavar prato nos Estados Unidos, tu vai ser lavador de prato a vida inteira. Então, esse negócio não existe. A questão da carreira do músico no Brasil é uma outra história. O músico mas no Brasil, é porque no Brasil, o Brasil é um país jovem. É isso que precisa perceber. O Brasil é um país jovem. Então o músico, quando começa a tocar, sobretudo da minha geração, agora está mudando um pouco essa mentalidade. Começa tocando de brincadeira, sem saber, eu quero tocar no rádio, ou quando crescer eu quero ser artista. Sem saber que artista precisa comer, precisa dormir, precisa pagar as contas. E a gente não tem essa noção. Começa tocando por prazer. E depois o profissionalismo vem por via natural. A pessoa nasceu para isso e não tem jeito. Muito bem, mas falando desse violonista que vem agora, que é o Marcos Gomes, já tem 2 CDs gravados, e é um dos poucos violonistas que toca o moto perpétuo de Paganini. É um dos poucos violonistas que realmente consegue tocar peças incríveis, é um virtuoso. Vem aqui para tocar as 2 músicas minhas, gravou nesse CD e já tem uma carreira profissional. Eu vou aqui fazer, como diz o velho Lupes Miranda, uns pentilhados em cima do que ele vai fazer. Então, é um virtuoso do violão, um dos grandes virtuosos da atualidade. Eu quero chamar para os aplausos de vocês o violonista Marcos Gomes. Subir o banquinho, porque o Lúcio é pequenininho, então tem que subir o banquinho.
ele vai tocar uma música minha. Me permita, Marcos, anunciar a música que você vai tocar. Nós vamos tocar junto aqui. Eu vou fazendo apenas. O solista é ele. Eu fico aqui meio no fundo. Eu fiz essa música quando dava aula no Conservatório do Tatuí. Mas a história é muito engraçada. Na época, era um festival de seresta. Eu estava precisando muito do dinheiro, ganhei o diabo do festival, só que não me pagaram, porque na época era para maiores de 50 anos. Graças a Deus já passei, e vou dizer mais, não doeu em lugar nenhum, e quando doeu eu convoco a imprensa. Então, veja só. E eu fiz essa música e venci o Festival da Seresta. Não me deram o prêmio porque eu não tinha idade. Eu aumentei a idade, fiz de tudo porque eu estava precisando mesmo, era da grana. Mas não me deram o dinheiro. Mas a música venceu, se chama Seresta da Saudade. Essa sim é uma música bem romântica, porque é uma música que mostra aí aquela reminiscência das valsas de seresta, das valsas brasileiras. Né? As valsas brasileiras elas são totalmente diferentes das valsas europeias, porque a valsa brasileira não é aquela valsa no chão. A valsa brasileira, quando a gente toca uma valsa brasileira, a gente não toca. Do mundo inteiro tem que ouvir e aprender com o brasileiro. Então, esta valsa que ele vai tocar se chama Seresta da Saudade, e eu fiz dedicado a Américo Jacomino Canhoto, que foi o primeiro solista de violão que o Brasil conheceu, porque antes o violão era um instrumento que só servia para acompanhar o canto e a música de seresta. Isso quando não tinha televisão, não tinha rádio. E o Canhoto foi o cara que fez a história do Brasil, foi o primeiro solista de violão. Então essa música é dedicada a ele e o Marcos vai tocar para vocês. Seresta da Saudade.
o composto de tudo isso, que é uma música paraguaia, é uma música, é lá do Mato Grosso, assim, tem aquele clima do Pantanal, Mato Grosso. Assim. Bom, essa música ele gravou no CD dele, essa não está nesse CD que nós temos aqui. Chama-se Dança Paraguaia, eu fiz dedicado a Agostinho Barros, eu fiz uma suíte, chama Suíte Latina, dedicada ao meu grande ídolo Agostinho Barros, e chama-se Dança Paraguaia. Tem uma história muito engraçada, eu com essa cara de paraguaio, e com esse sotaque norte-americano, todo mundo sabe que eu nasci, só de não abrir a boca, graças a Deus. Mas aí é o seguinte, olhem bem, eu estava no Paraguai, ali na fronteira, e de repente eu atravessei a fronteira sem documento, me prenderam. Bom, o pior é que eu fui preso foi do lado do Brasil, porque acharam que eu era do Paraguai. Eu sou brasileiro, gente, eu sou do Nordeste. Bom, e tinha um sujeito, na época que era evangélico, que foi me buscar na cadeia. Eu disse, meu irmão, antes de você rezar, você me mostra o documento para eu sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Então, enfim, quando eu saí de tantas pessoas acharem que eu era do Paraguai, você precisa fazer uma música com aquele clima. E eu fiz essa suíte latina e essa dança paraguaia. O Marcos gravou divinamente bem. E ele vai tocar e a gente encerra essa apresentação, esse recital. Eu agradeço mais uma vez à Biblioteca Mário de Andrade por ter me servido o teatro, a presença mais uma vez de todos vocês, porque artista sem público é como o rio sem água, ele pode ficar sempre que quiser, mas o público é a saúde vital de todo artista, e eu agradeço muito a presença de vocês. Então a gente encerra essa apresentação com a dança paraguaia que o Marcos vai tocar para vocês.
Tem sujeito que é metido a gênio. Metido a gênio, porque gênio é gênio, né? Que ele é metido a gênio não é gênio, é genioso. A coisa que o artista... Mas tem uns que não gostam de aplauso. Tem uns caras que são tudo cheios de trique-trique. No fundo, não deixaram nenhuma obra. Eu adoro aplauso. Eu não gosto que me jogue outras coisas, mas aplauso, que beleza, muito legal. Então, vejam só, eu vou tocar agora uma música de um compositor. Aníbal Augusto Sardinha, Garoto. Ele foi o precursor da bossa nova. Para vocês terem uma ideia, falar garoto talvez as pessoas não conheçam, mas se tocar isso... Um gênio das cordas, tocava violão, cavaquinho, guitarra baiana, bandolim, tocava tudo bem. Então, eu vou tocar, tem até uma história muito engraçada, o músico é sempre meio, vamos dizer assim, meio avoado, tá sempre meio fora de si, tá sempre meio no eterno, né? Então, o garoto, quando ele era criança, ele estava na idade pré-escolar, ele começou a trabalhar muito cedo, porque o pai dele teve uma paralisia infantil, o pai dele teve um derrame. Podia ser paralisia infantil. Então, teve um AVC e não pôde mais trabalhar. E o garoto, os irmãos haviam todos se casados naquela época, o garoto morreu em 1955, nasceu em 1915, em São Paulo. Então, aí o garoto foi o que tomou conta da casa. Mas ele estava na idade pré-escolar, essa história é muito engraçada. E ele estava assistindo uma aula de religião e o professor falando, o professor percebeu que o garoto estava distraído, ele chama, o nome artístico é Garoto, mas o nome de batismo era Aníbal Augusto Sardinha. Se imortalizou com o nome de Garoto, porque ele começou muito cedo, então a procedência do nome talvez seja isso. E aí ele estava assistindo a aula de religião e o professor dizendo, claro que o professor tinha toda a razão, olha a distração dele. O professor dizendo, seu Aníbal, se referindo ao garoto, o senhor Deus mandou ao mundo um homem maravilhoso chamado Jesus de Nazaré. E garoto não percebeu nada, ele falou, senhor Aníbal, eu queria saber do senhor, o senhor está distraído aí sem prestar atenção nada, eu queria saber do senhor, quem foi esse homem maravilhoso que Deus mandou ao mundo, qual é o nome dele? E garoto, em vez de dizer Jesus de Nazaré, disse Ernesto Nazaré. Aí o professor disse, isso é um sacrilégio, quem diabo é esse Ernesto Nazaré? E ele disse, um compositor de choros maravilhoso que Deus enviou ao mundo, para vocês perceberem. Então essa história está no diário do garoto, que o garoto deixou o diário dele escrito, ele morreu com 39 anos de idade. E ele sabia que ia morrer cedo. Talvez porque ele tinha um problema no coração, e naquela época a medicina era um tanto rústica, né? E eu vou tocar então uma música dele muito romântica, que se chama Inspiração. Ele dedicou a Atílio Bernardini uma das peças românticas, de um romantismo profundo e muito brasileiro. Então eu vou tocar a Inspiração de Garoto para vocês. E as pessoas me disseram que o CD está ali fora. Eu vi, as pessoas que estão vendo o CD estão ali fora. Daqui a pouco eu vou lá para quem quiser eventualmente, vou comprar. Eu estou pronto para autografar. Então, Inspiração de Garoto. Thank you.